coloco aqui. E aí, quando eu gerar a thumb, seria massa a gente colocar essas logos aqui na thumb também, com o sinal de mais dividindo elas, lá no HTML. Então, é basicamente isso. A gente tem que passar isso aqui também na URL da thumb, passar encoded, é claro, para conseguir acessar lá dentro. Fala Dev, beleza? Agora já iniciando mais um Code Drop e vocês já devem estar no pensamento, meu Deus, será que é outro vídeo sobre Next.js? É outro vídeo sobre Next.js, mas hoje a gente vai fazer uma coisa muito massa. E por que eu tô falando tanto de Next? Porque eu tô super empolgado, talvez você já tenha percebido, e a gente tá numa correria aí a gente tá implementando várias coisas com Next aqui dentro da Rocket City. Isso tá me deixando muito animado, porque tem muita coisa nova que eu tô descobrindo, e muita coisa que dá pra fazer que eu quero repassar pra comunidade. Então aguenta Next, porque vai ter Next mais uns 60 vídeos aí pela frente. Mas eu não vou largar também pra falar sobre React Native, sobre Node ou qualquer coisa assim. Então, vamos lá. A gente vai começar agora fazendo o quê? O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Você já deve ter olhado aí no título do vídeo ou na thumb, mas a gente vai criar um gerador de thumbs de forma automática, né? A thumbs, a gente pode pensar, nem sei se é assim que pronuncia, né? Thumbs. São aquelas imagens de destaque de posts do blog, por exemplo, ou de qualquer tipo de conteúdo. E também a gente vai utilizar isso aqui principalmente por causa da Open Graph Image, né? Ou conhecida, isso foi como ela é conhecida popularmente, mas é aquela imagem que aparece no preview quando a gente vai compartilhar o nosso link nas redes sociais, Twitter, no Discord, no Facebook e tudo mais. Então eu vou mostrar na prática antes, eu vou tentar fazer esse modelo de mostrar na prática o que a gente vai desenvolver, e aí a gente começa desenvolvendo todo mundo juntos. Então já estou aqui no meu código, olha só, eu vou começar aqui, ó, dando um Vercel Dev, que é assim que a gente vai usar um comando da Vercel para executar nosso ambiente de desenvolvimento, depois eu explico um pouquinho sobre isso, e ele já vai rolar aqui na porta 3000, uma aplicaçãozinha que é um blog. Então é o blog do Diego, super original, com CSS bem clean. Eu gosto dessa interface clean, assim. Espero que um dia a gente consiga chegar nesse nível de clean na web. E aí a gente tem um único post aqui que é construindo APIs com GraphQL e no Node.js. E aí o que acontece? Eu clico aqui nesse post e a gente pode ver aqui que ele tem o título, ele tem a thumbnail, ele tem aqui o texto. Só que aqui o que vem o pulo do gato é que essa imagem aqui, que é a imagem tanto utilizada para thumbnail do post, quanto utilizada também para aquela Open Graph Image, que é aquela imagem que a gente compartilha nas redes sociais, ela foi gerada com as funções serverless da Vercel. Então eu gero ela utilizando serverless, e eu coloquei aqui o título de forma dinâmica. A gente consegue colocar mais coisa aqui, como o logo, por exemplo, do GraphQL, a logo do Node, dá para fazer muito massa, inclusive no final do vídeo eu vou deixar um pequeno desafio para você incrementar esse projeto, que vai ficar mais supimpa ainda. Mas vamos lá entender o que acontece aqui por baixo dos panos. Se eu vier aqui inspecionar essa imagem, eu posso ver que ele manda a gente para um endereço. Olha só, a imagem está aqui dentro de um endereço específico. Eu vou copiar esse endereço e talvez você não esteja conseguindo ver, agora sim. Eu vou colocar ele no browser. Olha só, a gente tem localhost 3000/API/thumbnail.png, e aí eu envio o título do post por parâmetro e eu envio também o background da thumbnail também por parâmetro aqui na URL. Ou seja, se eu trocar o título aqui, ó, de construindo APIs com GraphQL no Node.js por retirando, ou melhor, gerando eletricidade através de uma batata. E aí eu posso trocar aqui se eu quiser também a cor de fundo, ou não, vamos deixar essa aqui, por exemplo. E eu dou um Enter aqui agora, olha que legal. Ele já gera automaticamente uma imagem para mim. E o mais bacana dessa imagem é que eu consigo gerar essa imagem, consigo armazená-la no cache, e as próximas vezes que elas são requisitadas, essa imagem seja requisitada, ela não precisa fazer todo o processo de geração de novo. Inclusive, se eu dou um F5 aqui agora, o meu browser ele já tem essa imagem em cache, então ele não gera ela toda vez do zero. Isso é muito bacana. E aí, se eu pegar o exemplo que eu já deixei online, que se eu não me engano eu chamei de youtube-serverless-thumb-generator.vercel.app, e a gente pegar aqui o meu postzinho, vier e colocar ele em qualquer lugar, por exemplo, tem um site que se chama metatags.io, se eu não me engano, e eu consigo colocar o URL e ele me mostra se ele conseguiu buscar imagem, título e essas coisas assim. Então olha só, eu coloco o site aqui, ó, e ele já vai... Ele
já vai puxar, tinha faltado um enter ali, o título aqui, a descrição e a imagem, ó. Então ele já consegue puxar essa imagem de compartilhamento, beleza? Isso aqui, então, a gente vai fazer tudo utilizando o Next.js. Por que Next.js? Para construir o blogzinho, então a gente vai, eu já deixei esse blog, na verdade, construído, né? A gente vai construir só a parte de geração da thumb de forma automática. Então o blog, ele tá pronto sem a parte da thumb, a gente vai dar uma repassada para entender como que o blog funciona, mas como que a gente vai iniciar esse projeto, então? Eu vou pegar aqui dentro do GitHub, eu deixei um link aqui embaixo, do projeto pronto, que ele se chama YouTube Serverless Thumb Generator. E aqui eu deixei um branch chamado Entry Point. Então você consegue vir aqui, ó, selecionar o branch. E esse Entry Point, ele é o projeto sem a parte da thumbnail. Então eu venho aqui agora, e para eu baixar esse projeto, eu posso simplesmente copiar o URL de clone aqui. Venho no meu terminal, e aí eu dou um git clone, -b para informar qual que é o branch que eu quero puxar. Então eu vou chamar aqui o entry point, que é o branch que eu quero. Passo a nossa URL de clone e dou um nome para o projeto. Eu vou chamar ele de Serverless Thumb, porque eu já tenho um outro projeto com esse nome aqui, por isso que eu não boto o mesmo nome, né? Então eu estou puxando aqui o Serverless Thumb. E agora eu vou entrar nesse projeto, vou rodar um yarn, para a gente ver se está rodando tudo certinho. E agora eu vou rodar um yarn dev dentro dele. E aí ele deve executar o projeto. Deixa eu parar o outro projeto antes. Não deu tempo. Vou rodar yarn dev, ele deve rodar o projeto pra gente agora no localhost 3000, que é só o blog sem a parte da thumbnail. Então eu entro aqui, ó, blog do Diego, construindo APIs com GraphQL Node, se eu clico, ele abre o post, mas eu não tenho nada daquela parte de imagens, que é o que a gente vai construir aqui do zero. Vamos dar uma olhadinha em como que tá o nosso código antes da gente realmente começar essa parte de thumbnail e eu explicar todos os conceitos que vão envolver aqui dentro. Mas vamos lá, primeira coisa, a gente vai utilizar a hospedagem da Vercel. E por que que eu vou utilizar a Vercel, o Vercel, sei lá como você quer chamar, e não utilizo, por exemplo, direto uma função serverless que roda numa AWS Lambda, ou num Google Cloud Functions, ou sei lá, no Microsoft Azure, ou qualquer coisa assim? Porque por padrão, a Vercel, ela roda já as suas funções serverless. Se eu criar uma função serverless dentro da Vercel, ela vai rodar na AWS, ela roda na Lambda da AWS. Mas o melhor é que se a gente utiliza a Vercel, a gente tem um limite ali de execuções no plano gratuito, né? Não que na AWS a gente não tenha, mas na AWS a gente precisa botar o cartão de crédito e tudo mais. E outra coisa que me levou a utilizar a Vercel é que eu já tenho o blog, né? Esse blog aqui, ele já está construído com Next. Talvez se o seu blog não tivesse construído com Next, tivesse sido construído, sei lá, com WordPress, com Ghost, qualquer coisa assim, que não utilize o Next em si, né? Talvez você possa criar essa função serverless também direto dentro da AWS Lambda, vai funcionar da mesma forma, ao invés de utilizar uma Vercel da vida, né? Como estou criando o blog e a função serverless juntos, eu vou utilizar lá na Vercel, que eu tenho um plano gratuito bem bacana lá, e a gente já pode sair utilizando. Então vamos lá, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou começar abrindo o código, que não é esse aqui é o código que já estava pronto. Deixa eu pegar aqui, Serverless Thumb. E aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha no projeto. Ele é um projeto Next como qualquer outro, tá? Então, se a gente olhar aqui, não tem nada demais. O que tem de legal nesse projeto aqui? Se a gente for aqui dentro das páginas, e eu venho na Index, que é a minha home, né? A home é onde mostra todos os meus posts, que é essa página aqui, ó. A gente vai ver que aqui dentro desse projeto, eu tenho a home, blog do Diego ali, como tá escrito. E aqui na listagem dos posts, eu tô pegando isso das minhas props, né, da minha home. Mas que props são essas? Primeiro, eu não tenho uma API. Se eu tivesse uma API aqui, eu faria chamada API, normal como a gente já tá acostumado. Mas como eu não tenho uma API e eu não usei nenhum CMS ou qualquer coisa assim para ter os meus posts lá dentro, o que eu fiz foi recriar o Jekyll. Alguém aqui que tá vendo esse post já trabalhou com Jekyll, né? Ou eu sou muito velho? Deixa aí nos comentários, talvez, para eu não me sentir tão mal. Mas o que acontecia lá no Jekyll? A gente tinha todos os posts escritos em Markdown. E a gente consegue fazer isso no Gatsby também. Então, aqui na minha pasta underline posts, eu tenho todos os posts da minha aplicação. Olha só. E eles estão escritos utilizando Markdown, né? Então, eu posso utilizar qualquer coisa de Markdown aqui. Código, os headings aqui, eu posso usar negrito, itálico, mais ou menos como a gente escreve as mensagens no Discord ou dentro do GitHub, né? No README do GitHub. E aí, aqui no comecinho do post, eu tenho um negocinho que a gente chama de front matter, né? Eu posso estar falando errado, front matter, qualquer coisa assim, que ele é basicamente alguns metadados daquele post. Eu posso colocar aqui título, descrição ou qualquer outra informação que eu queira colocar para aquele post. Posso colocar dados aqui dentro também, como por exemplo, o background da thumbnail. Posso colocar aqui dados também como alguma logo que eu queira específica para aquele projeto. Então assim, eu posso colocar qualquer coisa exatamente aqui dentro e depois eu consigo recuperar essas informações aqui na hora que eu estiver listando os posts. Então, como é que eu faço para o Next entender
entender esse tipo de formato, esse formato de post escrito em Markdown? A gente está utilizando um carinha chamado Raw Loader, que é um loader do Webpack, né? Então ele consegue ler os arquivos em formato RAW, ou seja, ler o conteúdo dos arquivos de maneira física, qualquer tipo de arquivo, pode ser Markdown, pode ser CSV, pode ser qualquer coisa. Então a gente fala para todos os arquivos que eu importar com extensão Markdown, MD, ele vai utilizar o Raw Loader, beleza? Isso aqui é outra coisa do Next que é super massa, que é a facilidade da gente configurar o Webpack, né? No Create React App tem um monte de maracutaia e React App Rewired e sei lá, Customize CRA e não sei o que dá um trabalhão. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu estou utilizando o Raw Loader, e aí, o que acontece? Aqui no Index, como eu estava falando aqui na Home, ó, eu estou carregando todos os posts, utilizando uma função chamada getAllPosts. E eu carrego esses posts dentro de uma função aqui que eu exporto de dentro do meu componente, que pode ser exportada de qualquer página aqui do Next, chamada getStaticProps. Por quê? Porque essa página Home aqui, eu vou gerar ela de forma estática. Como é uma página que eu não vou ter post saindo todo dia, eu não sou um maníaco dos posts, ou eu não vou ter post saindo a cada minuto, por exemplo, minha página ela pode continuar estática em alguns momentos, o Next consegue gerar essa página como um único ponto HTML no final das contas. Então, eu basicamente estou falando para ele, olha lá, busca todos os posts, e essa função de buscar todos os posts está aqui, ó, getAllPosts, ou seja, ela varre a pasta posts lá que tem os nossos markdowns, consome todos aqueles markdowns, beleza? E utiliza uma extensão chamada grayMatter para transformar esse front matter que a gente tem aqui em cima em variáveis JavaScript, em um objeto JavaScript. Transformar isso aqui, title é igual a isso aqui, description é isso aqui. Então lá nos meus posts, eu basicamente utilizo o matter aqui, ó, e eu consigo pegar, eu tô pegando aqui hoje o slug do post e o title dele. Se eu quisesse outras informações, eu poderia incluir aqui, mas lá para minha home, a única coisa que eu preciso é o slug e o title. O slug para enviar o link e o título para mostrar na tela, né? Então o meta.data.title, ele tá pegando aqui de cima, meta.data retorna esses campos aqui. E aí, beleza, é isso aqui que ele faz, ele retorna todos os posts, por isso que eu tenho todos os posts aqui dentro. Então o Next ele trabalha muito bem com essa questão de back-end e front-end andando juntos, né? Então é um back-end que roda em serverless em si, mas funciona muito bem. E agora quando eu acesso o post, que eu caio nesse componente aqui, ó, colchete slug, né? E ele tá com esse colchete porque ele entende automaticamente que qualquer coisa que venha depois da barra vai ser um parâmetro chamado slug, né? Aí context.params.slug argument, sei lá o que, get by post by slug. Porque ele fala que o slug aqui pode ser mais de um, na verdade, né? Tá, mas tudo bem. Vamos aqui resolver isso aqui de uma maneira bem boa. Vamos lá, TypeScript. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui no slug, a gente está recebendo o post, beleza? E nesse post, a única coisa que eu faço é retornar um outro componente chamado postLayout. Por que eu fiz isso? Não sei, mas a gente tem um outro componente que eu tenho de layout, e esse post layout, ele tem toda a parte do SEO aqui dentro, então ele tem o título, ele tem as metas, descriptions e tudo mais. A parte de imagem, que é a parte da thumbnail e daquela Open Graph Image, eu deixei comentado pra gente não ter isso. E aqui é o H1, que é o título do post e o conteúdo do post, então se a gente acessa, é isso que mostra. E aqui no slug do post, a gente tem também o getStaticProps, da mesma forma que a gente tem lá na home, para eu buscar as informações desse post, né, e transformar ele em um arquivo HTML no final das contas, porque ele dificilmente vai ter seu conteúdo atualizado, então eu posso gerar um HTML e deixar ele pronto, vai ser muito mais rápido. E aqui eu tenho a função getPostBySlug, que vem lá de dentro também do nossa API Posts, aqui, ó, getPostBySlug. Então ela vai lá, busca o conteúdo dentro do Markdown, faz aquele mesmo processo de consumir o front matter lá de title, description que eu falei lá de cima. E aqui a única coisa que ele faz diferente é pegar o conteúdo do post e aplicar um carinha chamado market, que transforma o Markdown em HTML. Então ele pega lá, por exemplo, isso aqui, ó, que está escrito aqui dentro do post, né? Ele transforma isso aqui no H2 e aí por diante. Então ele transforma Markdown em HTML. E aí ele me retorna title, description e content. E aí lá dentro do meu post eu tenho aqui, ó, title, description e content, que eu mando pro meu post layout e ele monta a minha tela. E aqui embaixo eu tenho uma outra coisinha que é o getStaticPaths. Isso aqui a gente não precisa se preocupar. É basicamente uma forma de eu dizer para o Next quais arquivos estáticos de posts eu vou ter na minha
na minha aplicação. Então, quando eu rodar o build ali do Next, ele vai executar essa função, vai ver todos os posts que eu tenho nessa pasta e vai gerar um arquivo .html para cada um deles. Ou seja, para quando meu site estiver online, eu tenho um .html por post e pronto. E ele não precisa ficar toda vez buscando do banco de dados ou buscando do arquivo Markdown, porque sempre consome mais processamento. Mas beleza, isso aqui é um assunto para outro vídeo. Se você acha que... Se você gostaria que eu fizesse um vídeo talvez um pouco mais introdutório, talvez uma masterclass, talvez algo um pouco mais completo, falando sobre todas as funcionalidades do Next voltadas a site estático, a renderização pelo lado do servidor e tal, a gente pode falar sobre isso também, não tem problema, mas esse vídeo aqui eu queria mostrar mais esse experimento que eu estava fazendo. E aí agora a gente vai realmente começar trabalhando no nosso código, né? Então a primeira coisa que eu falei, lembra que eu falei que a gente estava rodando no começo, para executar a nossa aplicação, um outro comando, né? Chamado Vercel Dev, ao invés de yarn dev. A gente pode rodar com yarn dev, não tem problema nenhum, mas o que vai acontecer aqui? Lembra que eu falei que o meu endereço da nossa imagem, ele era thumbnail.png, e aí ele recebia uns parâmetros. Para a gente conseguir fazer com que uma imagem receba parâmetros get, não é fácil, a gente tem que fazer um redirect, né? A gente tem que fazer um rewrite, que pode ser utilizando um proxy, por exemplo, um Nginx, um Apache ou qualquer coisa assim, mas quando a gente hospeda o nosso site na Vercel, a gente tem um arquivo chamado vercel.json, que eu consigo configurar esses rewrites, né? Então aqui, ó, deixa eu até pegar minha colinha aqui, ó, a gente vai colocar um objeto, que são as configurações da Vercel, e aqui dentro eu vou escrever rewrites, e aqui dentro eu vou colocar para cada um dos rewrites uma propriedade chamada source, ou seja, de qual endereço vai ser acessado e para onde que eu quero redirecionar o usuário. Então ele vai acessar /API /thumbnail.png. Então quando ele acessar esse endereço aqui, eu vou redirecionar ele, sem ele perceber, é um redirecionamento por baixo dos panos. Na URL vai continuar thumbnail.png. Eu vou redirecionar ele aqui, destination. Vou redirecionar ele para /API /thumbnail sem o PNG. Por quê? Porque daí lá dentro da pasta API eu vou criar um thumbnail.ts, que vai ser o arquivo que vai ser executado. Aqui de dentro, se eu exportar uma função que recebe rec e res e devolve res.json ok true, por exemplo, qualquer coisa assim, e eu salvar isso aqui agora, olha só, rodando yarn dev, olha o que vai acontecer. Eu vou acessar aqui na nossa página localhost 3000 /API /thumbnail.png e não vai acontecer nada. Ele vai dar 404, ele não conseguiu fazer o rewrite. Agora, se eu acessar API /thumbnail, que é realmente o endereço, né, sem o PNG, aí ele vai retornar aquele ok true. Mas eu quero utilizar o .png. Por isso, se eu quiser que... Quando eu estiver rodando a minha aplicação em desenvolvimento aqui da Vercel, né, do Next, ele leia esse arquivo vercel.json, faça os rewrites e qualquer outra configuração que eu possa ter aqui dentro, aí eu preciso utilizar o Vercel Dev. Mas para utilizar o Vercel Dev, a gente precisa de uma conta na Vercel. Então você precisa baixar a Vercel CLI, que você pode instalar tanto com npm install global ou yarn global add Vercel, beleza? E aí você já vai instalar a Vercel CLI. Depois de instalar a Vercel CLI, você vai dar um Vercel login para logar na sua conta da Vercel. Então vai lá na Vercel, cria uma conta com o GitHub, é gratuito, não precisa botar cartão, não precisa botar nada. Vercel login, e aí você já tá dentro do ambiente lá, ele vai só pedir para você confirmar por e-mail e tudo mais. E aí a gente vai rodar aqui dentro um Vercel Dev. Ele vai entender automaticamente que esse projeto ele ainda não está configurado, nunca foi configurado. Então a gente vai aqui dar um yes, né, que eu quero dar um setup and develop. Aqui eu escolho qual que é o meu time lá dentro. Então aqui eu tenho o time da Rocket City. Você vai ter só o seu time mesmo, que vai ser seu nome, provavelmente. Link to existing project, vou botar não, porque é um novo projeto que eu estou criando. O nome do projeto, posso deixar serverless thumb, não tem problema nenhum. Aqui eu dou um enter de novo. É tudo enter, praticamente. E aqui eu dou um Y, ou melhor, não, porque eu não quero sobrescrever nenhuma configuração padrão do próprio Next.js. Acabou, ele já criou, já está rodando e prontinho. E aí se a gente acessar aqui o nosso dashboard da Vercel, a gente vai ver que ele já configurou aqui, ó, serverless thumb. Então já tá funcionando aqui dentro. O código não está aqui ainda, mas pelo menos já existe o projeto. Isso é o suficiente para ele já conseguir fazer o redirect. Se eu acesso aqui o nosso site agora e acesso thumbnail.png, olha que legal. Ou melhor, nossa, eu acessei um monte de coisa aqui. Também, já tá aqui, ó, .png, ele já tá retornando aqui o ok com o true. Beleza, então a gente já tá conseguindo ter os rewrites aqui dentro. E agora o que a gente precisa
para cada post gerar uma URL diferente. Então, lá dentro da nossa API de posts, que é onde eu listo aqui o post pela Slug, eu preciso retornar aqui, além do título e a descrição, a URL da imagem, mesmo que ela não exista ainda. Como que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pegar aqui na minha colinha, porque eu tinha feito uma maracutaia aqui. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada thumbnail URL, que é igual a http localhost 3000. Diego, isso aí não vai funcionar online. Calma, a gente vai arrumar depois. Thumbnail localhost 3000, aí eu boto /api /thumbnail.png e aqui eu vou passar o título que eu quero do meu post. Então aqui eu coloco uma variável com meta.data.title, que é o título do post em si. Beleza? E agora eu retorno essa thumbnail URL aqui junto com os outros dados do post. Agora, como eu estou retornando essa thumbnail URL, lá no meu post, aqui no arquivo Slug, eu posso pegar ela também das propriedades aqui, ó, e eu posso repassar ela lá para o meu post layout. Então, eu vou passar props.thumbnail URL. E lá no meu post layout, eu vou receber também essa thumbnail URL. E agora eu vou colocar as minhas... descomentar aqui as minhas OGs image, então já está pegando aqui, ó, props thumbnail URL, aqui também, e aqui embaixo a URL do post também está descomentada, então props.thumbnail URL. Se eu salvar isso aqui agora, voltar lá para dentro do meu projeto e acessar aqui a home, e aí entrar no post construindo APIs, eu vou ver que a imagem ela apareceu aqui em cima, ó, só que ela não tem conteúdo nenhum. Então se eu inspecionar ela aqui dentro, eu posso ver, ó, que ele já gerou a nossa... Eita, Dieguinho. Olha que ele já gerou aqui a nossa URL. Então, http localhost 3000 /api /thumbnail.png, passando o título aqui dentro. Só que se eu acesso isso aqui, é claro que nada acontece. Ele só retorna aquele OK true, beleza? Então, é isso aqui que a gente vai começar a trabalhar agora para conseguir fazer a geração aqui dentro dessa função serverless thumbnail aqui, a gente vai gerar uma imagem e retornar essa imagem. E aí, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Mas tem alguns pontinhos que a gente vai ter que passar aqui para conseguir fazer tudo isso. Então, bora lá. Eu tinha parado de gravar aqui para ver se estava dando tudo certo e acabei de perceber que eu tinha deixado o meu cabeção gigante em cima do vídeo. Agora sim. E deixa eu já voltar mostrando ali o que eu fiz aqui no thumbnail. Ou melhor, aqui no API de posts, ó. Eu coloquei, isso aqui foi a única coisa que tampou, API /thumbnail.png, eu passei o title aqui como parâmetro, e aí eu passei meta.data.title aqui como uma variável. Beleza, até aí tudo bem. Agora o que a gente vai começar a mexer é nesse arquivo thumbnail.ts aqui. O que eu preciso fazer com esse arquivo agora? Pra gente entender antes de mais nada, qual que é o fluxo que esse arquivo precisa fazer? Ele precisa gerar um HTML com a imagem da thumbnail. Então aquela thumbnail ela é um HTML. Eu vou gerar realmente aquela imagem em HTML. Aí eu vou utilizar um browser headless que a gente chama, que é o Puppeteer, né? Na verdade o Puppeteer ele vai gerenciar o browser, que é o Chrome ou qualquer outro browser. A gente consegue, no geral a gente usa muito o Chrome, dá para usar o Firefox também, mas o Chrome no geral é o mais utilizado para essa parte de headless. A gente vai fazer ele acessar esse HTML e tirar uma foto e gravar no arquivo PNG. E daí retornar esse arquivo PNG. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Parece que dá trabalho, mas não é tão difícil assim não. Vamos começar a entender então o que a gente vai fazer. Primeira coisa, eu estou usando TypeScript. Então aqui eu já vou tipar o meu hack para ser next API request e o response aqui ser next API response. Beleza, até aí tudo bem. E agora o que a gente vai fazer aqui, antes de mais nada, é criar uma pasta underline lib aqui dentro de API, que todas as pastas ou arquivos que eu crio com underline na frente, o Next não converte automaticamente aquele arquivo ou aquela pasta em rotas, né? Por padrão, qualquer outro arquivo que a gente cria aqui dentro da pasta pages, ele é convertido numa rota. E aqui dentro de lib agora, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é ter um arquivo que vai retornar o template da thumbnail. Então eu vou chamar ele de thumbtemplate.ts. Tranquilo? Ele precisa ser TypeScript porque ele vai ser carregado pelo JavaScript. A única coisa que esse método vai ter é uma função export. Eu vou exportar function, não sei se a gente vai precisar ter mais coisa mais pra frente. Pode ser export default function get thumbnail HTML, ou melhor, get thumbnail template, eu acho que é melhor. E aqui dentro a gente vai retornar um HTML. Então o HTML ele precisa estar aqui dentro, né? Como esse
HTML ele é um pouquinho maior e eu não quero passar ele todo do zero, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá dentro do nosso YouTube Serverless Thumb Generator, entro lá no branch Master, novamente, src, venho aqui em Pages, API, lib, venho em Thumbnail Template, e aí eu copio todo o HTML que está aqui dentro do return, ó, desde o doctype, tá vendo? Até lá no finalzinho, no último fechamento da tag HTML. E aí eu coloco aqui dentro, só dar um Ctrl V. E aqui a gente pode ver que esse HTML aqui, ele já está esperando algumas variáveis. Uma delas é o thumbnail BG, que por enquanto eu vou deixar estático, como sendo 12, 12, 14. Então eu só apaguei a variável e coloquei ele estático ali no CSS. E aqui o título, a gente poderia deixar estático também, mas o título eu já estou pegando ele na URL, então eu vou fazer aqui, ó, para esse get thumbnail template receber o título aqui dentro, que é uma string, e aí a gente vai reutilizar ele ali embaixo. Perfeito, até aí tudo bem, a gente já está conseguindo, e com isso a gente já começa a poder visualizar como é que vai funcionar. Por quê? Aqui nesse thumbnail.ts, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou começar importando, eu nem preciso importar porque eu estou usando o auto-import do VS Code, então o que eu vou começar fazendo aqui é botar um try-catch, né, porque sempre é legal a gente cuidar para lidar com erros, né, e avisar alguma ferramenta que aconteceu erro, qualquer coisa assim. Aqui dentro, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar const query igual a hack.query, que é para pegar o título, e aí eu vou pegar o título de dentro de hack.query, ou melhor, vou fazer assim, ó, hack.query.title. Por que eu vou fazer assim? Porque eu vou botar string por volta dele, para eu converter o título aqui sempre em uma string, né? Porque ele pode ser um array. Se a gente passa a mão aqui em cima, a gente vê ó, que cada coisa que a gente recebe na URL, ele pode ser ou um valor fixo ou um array. Porque se eu passar title várias vezes na URL, ele vai transformar aquilo num array. Então eu só botei string aqui agora, até porque a gente não vai ter vários, então só para eu falar pro meu código que sempre vai ser uma string. E aí eu vou fazer uma verificação básica aqui, ó, se não tiver um título, eu vou dar um throw new error, title is required, beleza? E aí aqui no catch, a única coisa que eu vou fazer é dar um console error, beleza? Isso aqui é importante até pra gente conseguir ver os logs lá por dentro do painel da Vercel. E aqui eu vou dar um has.statuscode igual 500, né, que é o de internal server error, has.set. E aqui eu posso dar um só um has.send mesmo. Por exemplo, internal server error, qualquer coisa assim. Eu posso até juntar aqui, ó, has.status 500.send, já fica melhor. E aí tá ótimo dessa forma aqui. Beleza, agora se eu encontrei o título aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o HTML da nossa thumbnail, const HTML é igual a get thumbnail template, ó, ele já vai dar o import automático para mim. E aqui nesse get thumbnail template eu preciso passar o título, que é o que eu estou recebendo aqui em cima. Aqui, beleza. Nem precisaria disso aqui, né? Posso botar hack.query.title, tá ótimo. Beleza, e agora o que eu vou fazer? Eu vou retornar o HTML. Então eu vou dar um hash.set header, falando content type text HTML. Isso aqui é mais ou menos para falar para o browser ou para quem está consumindo essa página que o conteúdo que eu estou devolvendo é uma HTML e não é uma imagem ainda. E aqui eu vou dar um hash.end e eu vou enviar o nosso HTML em si. Beleza? Vamos ver agora se é só isso. Aqui eu poderia dar também um has.statuscode, mas não precisa, por padrão vai estar certo. Vamos só colocar um return aqui no final para garantir que ele não vai executar mais nada depois disso. Vamos salvar aqui agora. A nossa página está rodando ainda. Se eu volto aqui agora e dou um F5 na minha página, olha lá. Voilá! Acabou? Não, porque isso aqui é um HTML. Então, se eu selecionar tudo mais aqui, ó, eu consigo selecionar porque isso aqui é um HTML. Inclusive eu consigo tirar o zoom e tudo mais, porque tudo isso aqui é gerado com HTML. O logo da Rocket é um SVG, é tudo HTML. E aí se eu for lá no meu post, aqui eu construindo APIs com GraphQL no Node.js, e eu salvo, eu vou ver que ele não conseguiu mostrar a imagem aqui dentro, porque eu quero uma imagem, eu não posso ter HTML, eu preciso realmente de uma imagem, né? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou começar agora a fazer a parte onde que a gente entra com o headless browser, para eu conseguir acessar agora esse HTML e tirar uma foto e converter em imagem. Então eu vou começar aqui dentro de lib, criando um arquivo chamado chromium.ts,
beleza? Chromium é o motor do Chrome, né, que a gente vai utilizar. E aí, para conseguir fazer essa parte de tirar a foto do browser, eu vou instalar duas dependências, que é o Puppeteer Core, beleza? O Puppeteer é uma biblioteca da Google para conseguir lidar com o browser através de programação. Então eu consigo, pelo JavaScript, abrir um browser ou um browser invisível, por exemplo, acessar uma página, tirar uma foto, ou pegar qualquer coisa e aí por diante. E o Core, ele não baixa o Chrome junto, ele vem só com as funcionalidades. Ou seja, em ambiente de desenvolvimento, eu vou usar o Chrome que está instalado na minha máquina. Por isso é importante que você tenha o Chrome instalado na sua máquina. Não precisa nem usar, é só para ter para conseguir rodar o headless browser. E aí, além do Puppeteer Core, eu vou precisar de um outro carinha chamado Chrome AWS Lambda. Por quê? Como eu vou rodar esse código aqui na Vercel ou na AWS Lambda, a Vercel roda na AWS Lambda, mas se eu for rodar um dos dois, eu preciso ter essa extensão para que lá dentro da AWS Lambda eu tenha o Chrome disponível. Então essa extensão vai instalar o Chrome para mim dentro da minha serverless function. E deve ter Chrome para Google Cloud Functions também, eu não sei muito bem como funciona nas outras, tá? Então aqui nesse caso, a gente vai utilizar o AWS Lambda porque a gente está rodando na Vercel. Vou dar um yarn add nisso aqui. E esse Puppeteer Core, ele não vem com as tipagens do TypeScript. Então eu vou instalar também aqui, ó, Puppeteer Core, os types como uma dependência de desenvolvimento. Beleza? Agora que está tudo instalado, aqui dentro desse arquivo Chromium, o que a gente vai começar fazendo? Eu vou importar Puppeteer from Puppeteer Core. E eu vou começar criando uma função chamada getPage, beleza? Que ela vai receber uma variável se a gente está em ambiente de desenvolvimento ou não, que é um booleano. E ela vai devolver, né? Ela vai ser uma async function, então aqui deixa eu botar o não preciso do export, na verdade ela vai ser usada aqui dentro. Ela vai ser uma async function que retorna page. Esse page aqui vem de dentro do Puppeteer Core também, por isso que eu importei ele aqui de dentro. Beleza? A gente já vai escrever o corpo dessa função. Eu vou ter também aqui outra função, que agora essa sim vai ser exportada, que ela se chama getScreenshot. Então, a minha getPage, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o HTML que eu tenho lá e vai colocar dentro de uma página, beleza? Ele vai gerar a página, na verdade, vai gerar um browser com uma página em branco. Essa minha getScreenshot, ela vai pegar o HTML, embutir nessa página e tirar uma foto. Então é isso que a gente vai fazer. É claro que ainda está muito abstrato isso, né? Mas a minha getScreenshot, então, ela vai receber um HTML, como eu falei. Ela também precisa saber se eu estou em ambiente de desenvolvimento. E ela vai me devolver aqui algo que a gente chama no Node de buffer, beleza? Tranquilo. Agora que a gente já salvou isso aqui agora, ou por enquanto eu já posso deixar esse buffer comentado aqui, a gente vai criar ele logo. Isso aqui também. Tá, tudo bem. Para não ficar dando erro. Eu vou começar a criar aqui a configuração de como que o Chrome vai rodar aqui dentro desse projeto. Então eu vou chamar de Chromium Options.ts. E aqui dentro desse Chromium Options, o que eu vou fazer? Eu vou começar importando o Chrome dentro do Chrome AWS Lambda, tranquilo? Só que se eu estiver em ambiente de desenvolvimento, eu não preciso usar o Chrome da AWS Lambda, porque eu não vou estar dentro da AWS Lambda, né? Eu vou estar em desenvolvimento, eu vou estar na minha máquina. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma constante chamada Chrome exec paths, beleza? Que eu vou mostrar o caminho aonde que o Chrome está em cada um dos sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac, para que isso aqui consiga executar nos 3 ambientes, beleza? Então, o que você precisa fazer aqui agora? Eu vou colocar endereços, eu vou botar endereços aqui que eu peguei na internet, mas pode ser que a sua instalação do Chrome ela não esteja exatamente nesse mesmo local. Então aqui na pasta lib eu vou acessar Chrome Options, eu vou copiar aqui o Chrome exec paths, só para a gente ter pronto já. Venho aqui no Visual Studio Code, coloco aqui dentro. Então, no Windows, que é Win32, não é porque é 32 bits ou 64, é Win32, eu botei que o Chrome está instalado sempre em C++, arquivos e programas x86, Google Chrome Application, Chrome.exe. Se o seu está instalado em outro lugar, troca ali, né? No Linux, geralmente, o Chrome ele cria um binário que a gente consegue chamar pelo próprio terminal, né? No binário aqui da pasta USR. E aqui no Darwin, que é o macOS, que não é o meu sistema, na verdade, dentro de Applications, Google Chrome.app, Contents, macOS, Google Chrome. Então, geralmente é nesse caminho aqui. E agora, eu vou dar um const exit path, né, qual que é o caminho de execução. Eu vou pegar o caminho de execução baseado no sistema que eu estou utilizando. Então, eu vou dar um Chrome exec paths e eu vou escolher através do process.chromium.
platform, que vai retornar qual que é a plataforma que está rodando o meu código, se é Windows, se é Linux, se é Mac ou qualquer coisa assim. E aqui agora eu vou exportar uma função chamada getOptions, que vai retornar as opções para eu conseguir configurar o Puppeteer, né? São as opções do Puppeteer. E aqui ele vai devolver promise options, que vem de dentro do próprio Puppeteer. Essas options aqui, elas são basicamente, quais são as opções que eu quero de dentro dessa função? Eu quero argumentos para o Puppeteer, que podem ser qualquer um, que é uma array de strings. Executable path, não sei exatamente como é que fala esse nome em inglês, mas que é uma string, que é qual a localização do Chrome para eu executar. E aqui a gente vai ter também headless, como sendo um booleano. O que é esse headless? Se eu quero ter a interface do Chrome ou não. Se na hora que eu tirar a screenshot eu quero que abra o Chrome, tire a foto e feche o Chrome, ou que não apareça nada. Geralmente a gente vai usar headless como true, porque eu quero que não apareça nada, ou seja, ele não gera interface. Então aqui eu passo as minhas options. E aqui agora vai ser let options, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte. Se eu estou em ambiente de desenvolvimento, ou seja, deixa eu receber aqui isDev, um boolean. Se eu estiver em ambiente de desenvolvimento, eu vou utilizar essas configs aqui do Chrome. Se não, eu vou utilizar o Chrome AWS Lambda. Então aqui eu vou fazer options igual. Os args aqui no caso vão estar vazio. Executable path, eu vou botar esse nosso exit path que a gente pegou aqui em cima, beleza? E aqui headless como sendo true, perfeito? Se eu estiver em ambiente de produção, ou seja, não estiver em ambiente de desenvolvimento, o meu options agora ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser args igual a chrome.args. Esse Chrome aqui é o Chrome AWS Lambda, tá? Executable path, eu vou pegar também await chrome.executablePath. E aqui a gente vai passar também headless, que é igual a chrome.headless. Então isso aqui tudo vem de dentro lá do nosso Chrome da AWS Lambda. E aqui no final, eu retorno as minhas options em si. Perfeito, esse aqui é o arquivo que vai fazer todas as configurações necessárias para a gente conseguir ter o Chrome rodando tanto em ambiente de desenvolvimento quanto rodando numa serverless function. Eu vou salvar isso aqui agora. E dentro lá do meu Chromium, agora que eu vou voltar aqui dentro, a gente vai ter algumas coisinhas aqui dentro. Eu vou começar com a função getPage. Então essa função getPage, ela tem que criar um browser e criar uma página em branco. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável aqui em cima, chamada page, que é igual a page ou nulo. Por que eu estou criando uma variável aqui, fora da função? Porque se eu estiver gerando várias thumbs, né, em várias serverless functions, eu consigo reaproveitar o browser que já foi criado em uma outra execução dessa função. Eu não preciso toda vez abrir o Chrome, tirar a foto, fechar o Chrome. Eu posso manter aquela página do Chrome aberta e eu só vou trocando o conteúdo HTML dela e tirando novas fotos, porque é muito pesado fechar o Chrome e abrir o Chrome toda vez. Então, criando essa variável aqui fora, eu vou ter a instância da minha página em branco, mantida entre as execuções das funções serverless, né? Ou pelo menos na maioria das execuções, se elas forem chamadas muito rapidamente uma entre a outra. E aqui agora, então, o que eu vou fazer? Se eu já tiver uma variável page, eu vou retornar a page que eu já tenho, senão eu vou criar uma nova. E aí eu vou fazer o seguinte, const options é igual a await getOptions, que vem lá de dentro do nosso Chromium Options, e eu passo para ele isDev, que é a função que diz se eu estou em ambiente de desenvolvimento ou não. E aqui eu dou um const browser, vou criar o browser agora, await puppeteer.launch, passando as minhas options. E aí, page é igual a await browser.newPage, isso aqui vai abrir uma página em branco no Chrome, e aí eu retorno o meu page aqui no final. Então, se já existir, ele retorna, se não, ele cria uma página nova. E aqui no meu get screenshot, o que eu vou fazer? Const page await get page, passando o nosso isDev, beleza? Que é a variável que se diz se eu estou em ambiente ou não. Agora eu vou pegar page.setViewport, aqui eu vou definir basicamente a largura e a altura da minha página, da minha visão, como se fosse a tela que está acessando o Chrome, da viewport mesmo, que é aquele espaço que cabe o nosso site, né? Então eu botei exatamente a largura e a altura que tem uma imagem de aquelas que vão aparecer no embed do Facebook, né, da OG Image, é o tamanho ótimo para isso, mas poderia ser outro tamanho se você estivesse gerando uma imagem para qualquer outra coisa. E aqui eu vou dar um await.page, page.setContent, passando o nosso HTML, que é o conteúdo HTML que a gente gerou lá da thumb, que é esse aqui, ó, que a gente vai colocar aqui dentro. Perfeito? E aqui eu dou um return
ou melhor, esqueci de criar o file, que é igual await page.screenshot type PNG. Aqui a gente vai gerar como PNG, mas você poderia gerar em qualquer outro formato, ou até mais de um formato. E aqui eu retorno o meu file, que é o buffer que eu falei. Aqui, como eu não estou utilizando o slint nem nada, ele não está reclamando, mas eu poderia botar o retorno da função aqui dentro. Tá, eu vou salvar isso aqui agora, e agora a gente vai voltar lá para o nosso arquivo thumbnail.ts, que é o arquivo que antes a gente estava retornando só o HTML. E agora eu vou parar de retornar HTML aqui de dentro, ó, e vou retornar a imagem mesmo. Então o que a gente vai ter que fazer aqui para mudar um pouquinho isso? Eu já tenho o HTML aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, const file é igual await get screenshot, que é aquele método que ele não importou automaticamente, agora sim, que está lá dentro do Chromium, beleza? Que é o que tira foto. E eu vou passar para ele o HTML, e eu preciso passar uma variável se eu estou em ambiente de desenvolvimento ou não. Como é que eu vou saber se eu estou em ambiente de desenvolvimento ou não? Deixa eu transformar isso aqui numa async function. Agora sim. Quando a gente rodar esse nosso projeto, tanto na AWS Lambda ou na Vercel, algumas variáveis ambiente elas vão estar expostas para a gente de forma automática. Algumas variáveis ambiente do próprio AWS Lambda. Então, se eu tiver uma variável ambiente dessas, quer dizer que eu estou em ambiente de produção, quer dizer que eu estou rodando lá na AWS Lambda. Se eu não tiver, quer dizer que eu estou rodando na minha máquina. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer. Criar uma variável chamada isDev, que é igual um ponto de exclamação, para fazer o contrário, process.env.aws-region, que é a região da AWS que minha função serverless está rodando. Ou seja, se essa variável não estiver presente, quer dizer que eu estou em ambiente de desenvolvimento. Então eu passo aqui o isDev. E agora que eu já tenho o meu file aqui dentro, como é que a gente vai mostrar isso aqui para o usuário? Eu vou trocar o content type da minha página agora, ao invés de HTML, para image/png. Vou dar outro aqui, res.setHeader cache control. Eu vou definir o controle o control aqui com C maiúsculo. Eu vou definir o cache agora para essa imagem. Então, aqui eu vou botar basicamente public immutable. Vou passar aqui no transform, e a gente vai passar aqui s max age igual, e aqui é um número bem doido, é um número o timestamp, o número o tempo que ele vai ficar em cache, e aqui a gente pode botar um tempo bem grande mesmo, porque a imagem, se ela precisar ser atualizada, é porque o título mudou. Mas se o título mudar, se mudar o parâmetro, qualquer coisa na URL, não vai existir cache já, ele vai gerar de novo. Então a gente não precisa se preocupar com isso. E aqui eu passo novamente max age com esse número aqui, beleza? Agora que a gente já configurou o cache da nossa imagem, para a gente não ter que ficar gerando ela toda vez que o post é acessado, eu vou dar um res.end passando o nosso file. E aí eu tiro o último res que eu tinha ali. E agora, teoricamente, a gente finalizou a nossa aplicação de gerar thumbnails automáticas. Vou salvar aqui agora, a gente fez bastante coisa. Vou restartar o servidor aqui só para garantir que tudo vai ser carregado do zero. Eu entro aqui agora no nosso site, vou acessar aquela URL do thumbnail.png de novo, ó, passando o título. Vamos aguardar e olha lá, agora a gente já tem a nossa thumbnail em formato de imagem, ó. Como que eu sei que é uma imagem? Ó, eu posso copiar a imagem, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser, colocar no Discord ou qualquer coisa assim. Agora que a gente já está gerando a imagem, se eu voltar lá para o meu blog, ó, e atualizar, porque ele já atualizou sozinho, a imagem já está aparecendo aqui dentro. E se eu vier aqui no HTML do meu blog, eu posso ver, se eu procurar aqui pelo OG Image, que ele já colocou lá no OG Image a minha URL, ó, HTTP, localhost 3000, API, thumbnail e tudo mais, eu já tenho tudo lá certinho. Só que se eu colocar online aqui agora, esse endereço localhost não vai existir, né? Então aqui tem várias formas de resolver isso, eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais gambiarra pra gente não perder tanto tempo com isso, porque não é o importante, mas eu vou aqui dentro do meu API/posts, aqui onde que eu retorno o localhost 3000, eu vou definir qual que é essa minha base URL, o meu endereço aqui, baseado na minha process.env.nodeenv. Se ela for development, ou seja, se eu tiver em ambiente de desenvolvimento, aí eu vou colocar localhost 3000. Se eu tiver online agora, eu preciso colocar o endereço da minha API realmente, né? Como o nome do meu projeto é Serverless Thumb, bem provavelmente esse vai ser o endereço do meu projeto. Mas como ele ainda não foi deployado, eu ainda não sei esse endereço. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar no primeiro momento vazio aqui, ou qualquer coisa, beleza? Só pra gente ter alguma coisa sendo gerada. Eu vou deixar vazio aqui por enquanto. E eu vou executar aqui na minha máquina Vercel, simplesmente isso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer deploy
da minha aplicação. Fazendo o deploy da minha aplicação, eu já vou conseguir saber qual que é o endereço que a minha aplicação vai ficar. Se você tiver um domínio, você já sabe qual que vai ser o endereço, mas eu, como não estou configurando um domínio ou qualquer coisa assim, eu preciso saber qual que é o endereço que a Vercel vai me dar, né, da aplicação. Então a gente vai aguardar aqui um pouquinho. Isso aqui não é a melhor forma de fazer, tá? O melhor seria realmente eu pegar lá o hack.url, pegar a URL que está sendo acessado e utilizar ali dentro. Mas vamos fazer o que importa aqui. Vamos aguardar aqui esse processo, demora um pouquinho. Perfeito, ele já gerou. Como eu falei aqui, ó, ele gerou com o endereço serverless_thumb.vercel.app. Então eu vou copiar isso aqui agora, ó. Ah, copiei errado. E vou colocar aqui no lugar, então, ó, quando eu tiver em ambiente de produção, ele vai usar esse endereço aqui. Salvo aqui agora de novo e rodo vercel-prod para ele fazer o deploy para produção de novo. Agora eu tive que botar essa flag prod, porque senão ele vai gerar só uma URL de preview. Mas eu já quero botar em produção direto, porque eu sei que vai funcionar. Vamos lá, aguardar então aqui ele gerar de novo. Agora, teoricamente, vai ser mais rápido, porque ele já tinha gerado o build anteriormente. Então, agora, se a gente acessar aqui dentro do Serverless Thumb, ó, a gente já consegue ver que ele já entendeu o deploy. Já está aqui o site, já tem todos os dados aqui. E só a gente aguardar aqui para fazer o último teste. Se deu tudo certo na nossa aplicação. Tá completando. Beleza, já gerou. Vou acessar o endereço aqui agora, ó, e eu posso ver que ele já tem aqui a home do blog. Lembrando que isso aqui é estático, isso aqui é puramente um HTML, né? Eu posso... é extremamente rápido, porque ele não está precisando fazer nenhum cálculo. O HTML foi gerado de forma estática e foi repassado para um arquivo. E aqui o post, ó, quando eu acesso, ele também já está gerado. O HTML já está gerado. E agora eu aguardo um pouquinho aqui e a thumb foi gerada. Tá vendo que ela demorou um pouquinho mais para ser gerada? Por quê? Porque o meu PC tem 16 GB de RAM, tem um processador forte, e lá eu tô rodando uma Serverless Function, que a versão gratuita, ela tem 1 GB de RAM apenas. E é uma CPU só que a gente fala, não é nem um core, é uma CPU, sei lá quanto que é de core aquilo lá. Mas, então fica mais lento. Se você tiver uma versão paga aqui da Vercel, você consegue botar até 3 GB por uma função serverless, então fica bem mais rápido. Beleza? Então esse aqui é a nossa aplicação. Se eu tentar dar F5 no post agora, a gente vai ver que a thumb já vem carregada, por causa do cache que a gente colocou, ó, então ela já fica carregada. E se eu copiar a URL do meu post e colocar ou no Twitter, ou no Discord, ou qualquer lugar assim, ou nesse site chamado metatags.io, a gente vai ver aqui, ó, que ele carrega todas as informações que a gente precisa do Open Graph Image, também do Twitter Image. Então, deixa eu ver se eu venho aqui no meu Twitter. Coloco aqui, e aí dou um Enter. Eu acho que o Twitter ele deveria mostrar aqui diretamente. Vamos fazer algo sem ninguém perceber. Vou twittar. Olha ali, ele já colocou, e aí eu excluo aqui, só pra mostrar rapidinho que ele gerou. Tomara que ninguém viu. E agora é isso. Então a gente terminou aí a nossa aplicação. Isso aqui é muito massa, abre muitos horizontes pra gente. E esse projeto, ele nasceu como inspiração em um outro projeto divulgado pela Vercel, chamada OG Image. Esse OG Image da Vercel, se a gente acessar aqui e acessar o site, ele uma aplicação muito semelhante à nossa, que é o Open Graph Image as a Service, que é uma aplicação que você consegue colocar aqui, por exemplo, tema light ou dark, o tipo do arquivo, PNG, JPEG, o tamanho da fonte, por exemplo. E ele vai gerando essa imagem conforme as opções que você vai colocando. Então você pode colocar aqui, por exemplo, testando aplicações... Eita. Com Node.js. Ó, aí ele já gera ali, né? Tem que abaixar um pouquinho o tamanho da fonte, mas ele já coloca pra gente automaticamente o texto ali do lado. Consigo colocar aqui diferentes imagens e tudo mais, e posso adicionar inclusive mais imagens aqui embaixo, e ele vai concatenando com o sinal de mais. E esse é o desafio que eu queria deixar para você nesse vídeo, para você conseguir incrementar tudo isso que a gente criou. Ó, aqui até ele tá sofrendo para gerar, ó, gerou. O desafio é essa parte de imagens. Qual que seria a minha ideia para a gente conseguir melhorar essa aplicação? E aí, claro, deixa já um curtir nesse vídeo, um comentário aí embaixo do que você achou desse conteúdo. E se você fizer o desafio também, deixa um comentário aí embaixo depois com a sua resolução para o resto do pessoal ver. Aqui no post, seria legal a gente passar aqui, por exemplo, thumbnail logos, que é um array, e aí eu passo várias logos que eu quero anexar na thumbnail. E aí eu posso pegar logos em SVG, por exemplo, desse site chamado Word Vector Logo. Eu pego a logo do Node.js, por exemplo, copio aqui o SVG, pego a logo do GraphQL, por exemplo, também.
E aguardo ele carregar. Sem pressa. Coloco aqui. E aí, quando eu gerar a thumb, seria massa a gente colocar essas logos aqui na thumb também, com o sinal de mais dividindo elas, lá no HTML. Então, é basicamente isso. A gente tem que passar isso aqui também na URL da thumb, passar encoded, é claro, para conseguir acessar lá dentro, e aí transformar isso aqui, incluir isso aqui na nossa thumbnail, aqui dentro do nosso projeto. Esse fica o desafio para você. Mas não esquece, claro, se você gostou desse conteúdo, foi um conteúdo longo, né? Sei lá em quantos minutos de vídeo a gente já tá, mas se você gostou desse conteúdo, que eu acho que é muito massa, eu tô fazendo muita maracutaia doida utilizando Next e Vercel, e são ferramentas poderosíssimas pra gente utilizar, e eu quero trazer mais conteúdo sobre isso, então se você gosta desse tipo de conteúdo voltado a essa parte de front-end com React, deixa aí embaixo que eu quero trazer cada vez mais conteúdo sobre isso. Então é isso aí, deixa um comentário, não esquece de curtir, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!